Boa noite a quem está entrando. André, Cris, Márcia, boa noite a todos que estão entrando. Já já começaremos a entrevista, 34ª live da Revista de História, com Elizabeth Cancelli. Boa noite. Obrigado, Márcia. Boa noite para todo mundo que está chegando. Robson, boa noite, Beth. Tudo bom? Tudo certo. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo tranquilo na conexão, né? A imagem tá boa, o som tá bom, então tá tudo certo. Vamos só aguardar uns minutinhos para o pessoal chegar, acabar de chegar. Já temos 26 espectadores, isso ainda vai subir bastante. Esperar mais um pouquinho, daí a gente começa a nossa conversa. Certo. Esperar o pessoal Boa sair da noite. chuva, né? Chegar de metrô. Exatamente, é. O rush do fim de tarde, né? Antes de ir para alguma balada clandestina. Isso. A Da live sala fica de entre a jantar volta da e firma. cozinha. Isso, é. Boa Do quarto noite a para a todos que sala. estão chegando. Isso, essa circulação doméstica. Bom, boa noite para todo mundo que está chegando. Essa é a 34ª live da Revista de História. Hoje recebendo Elizabeth Cancelli. Esperar mais 3 minutos para que todos cheguem, se assentem, fiquem tranquilos e a gente possa começar esse bate-papo. Lembro a todos que quem quiser rever alguma entrevista que já tenha acontecido da revista, é só buscar o nosso canal no YouTube, o blog da revista, ou então ouvir os podcasts em todos os principais tocadores de podcast, Deezer, Apple, Spotify, tá tudo lá, todas as entrevistas, as 33 entrevistas anteriores, estão todas nesses canais. E aqui no Instagram, claro, no IGTV do Instagram também, estão armazenadas todas as entrevistas. Aproveitem, aproveitem. Boa noite para quem está chegando. Mais 2 minutos e a gente começa a conversa. Boa noite, João Norberto. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos. Já os convido para a próxima entrevista, que vai ser daqui a 15 dias, com Pedro Puntoni, colega também nosso, da Beth e meu, no Departamento de História da USP. Daqui a amanhã, depois, a gente começa a fazer a divulgação do título, etc. Mas já vão, por favor, anotando na agenda para não perder de vista a 35ª live, que vai ser com Pedro Puntoni. Boa noite, Júlio, nosso colega que acabou de chegar, também já foi entrevistado numa das lives anteriores. Aliás, a Cris Pereira, a Márcia e o Júlio, que estão aqui, os 3 já foram entrevistados. Obrigada a eles pela presença, obrigada a todos. Obrigada a você, que eu quero agradecer apropriadamente quando nós começarmos aí o bate-papo. Imagina, é um prazer para a gente. Bom, 6h05, podemos tocar o nosso bonde, né? Agora, oficialmente, boa noite para todos. Iniciamos agora a 34ª live da Revista de História, nesses tempos de pandemia, que hoje recebe Elizabeth Cancelli, que vai tratar de vários assuntos, vários aspectos da sua trajetória, a partir do título Histórias em Rede, Pensando o Brasil do século XX. A Beth é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutora em História pela Unicamp, livre-docente pelo Departamento de História da USP. Foi professora de diversas universidades,
da Metodista de Piracicaba, da Federal do Mato Grosso, da Federal do Rio Grande do Sul e teve uma longa temporada de trabalho na Universidade de Brasília. Desde 2006 é professora. Temos a honra, temos o prazer de ter a Beth no Departamento de História da USP. Ela tem diversos artigos, capítulos de livros publicados aqui no exterior, e entre os livros autorais, eu destaco 5 títulos. O Mundo da Violência, A Polícia na Era Vargas, publicado pela editora da Universidade de Brasília, primeira edição de 92, segunda de 94. A Cultura do Crime e da Lei, 1889-1930, também editado pela Universidade de Brasília, esse em 2001. O Brasil em Guerra Fria Cultural, o Pós-Guerra em Releitura, publicado pela Intermeios, aqui de São Paulo, em 2017. O Brasil na Guerra Fria, para a inserção do negro na luta de classes, em coautoria com Wanderson Chaves e Gustavo Mesquita, que saiu pela Alameda, em 2019. E, mais recentemente, o Diário de um Norte-Americano na Ditadura, Alfred Knopf no Brasil, 27 de junho a 31 de agosto de 69, publicado pela Intermeios em 2020. E vale lembrar, isso foi compartilhado, inclusive, ontem nas redes sociais da Revista de História, que é um artigo da Beth que acabou de sair na revista, no dossiê Direitas nos Estados Unidos e no Brasil durante a Guerra Fria, e está lá disponível, é só entrar no site da revista, na página da revista, e você pode ler esse artigo recentemente publicado. Beth, muito obrigado por ter topado o convite, é um prazer ter você aqui, um prazer a gente tocar essa conversa e abrir mais um tema de discussão nesses tempos tão pavorosos que a gente está vivendo, que nos cabe atravessar. Muito obrigado. Júlio, eu que agradeço, eu estou honradíssima e muito satisfeita com esse convite. E é um prazer mesmo, embora os tempos sejam muito tristes, e hoje, especificamente, nós temos mais notícias tristes, né? A falta de oxigênio aqui em São Paulo, em várias cidades ao nosso redor. Então, o apelo continua para que as pessoas se cuidem, né? Que fiquem em casa o máximo possível, né? E que tomem conta das outras pessoas também, pedindo para que elas não aglomerem, se cuidem, usem máscara, não saiam, enfim. Até quando, né? Mas é sempre necessário fazer esse apelo, é sempre preciso fazer esse chamado, né? A lucidez, a razão. Beth, falando da sua trajetória, começar pelo começo. Né? Não é inusitada, mas não é tão comum assim a rota que você seguiu, né? Iniciando na comunicação, no jornalismo, mais especificamente, e depois caminhando na direção da história, onde daí você fez toda a sua formação de pós-graduação, né? Nos vários níveis, nos vários estágios de pós-graduação. Por que do jornalismo à história? Como foi esse caminho? Bom, Júlio, é uma história engraçada até. Eu, desde os 12, 13 anos, eu queria ser jornalista. Né? Lia jornal desde os 6 anos de idade, diariamente. Na minha casa se assinavam, tínhamos 2 assinaturas de jornal, então eu levantava. A primeira coisa que eu fazia era ler o jornal. Claro, algumas sessões infantis e tal, enfim, mas eu era uma apaixonada pelo jornalismo. Quando eu ingressei na faculdade de comunicação, que numa boa universidade, a URGS é uma universidade de excelência, ela já era, continua sendo, e o curso de comunicação da URGS sempre foi muito bem conceituado. Né? Isso era, eu ingressei na graduação em 75, na plena ditadura militar e tal, e eu ingressei na faculdade e eu fiquei horrorizada com aquilo que ofereciam.
né? Disse, eu não vou conseguir ser jornalista com esse tipo de formação que estão me oferecendo. Né? Achei as aulas muito genéricas, a biblioteca era ínfima, e coisas do gênero. Eu já tinha passado um período de intercâmbio nos Estados Unidos, então realmente eu queria fazer um jornalismo estimulante. Tal. Bom, as ciências sociais, por razões que eu continuo pesquisando até hoje, alguns alunos meus estão pesquisando, teve seu boom na década de 70, era a moda e as ciências sociais é que ditavam, inclusive, no meio acadêmico, as palavras de ordem em relação à conjuntura nacional. Aí eu prestei um novo vestibular, naquela época podia, e eu comecei a fazer os 2 cursos juntos na URGS, nas Ciências Sociais e comunicação. Eu tinha muito medo de não me formar em comunicação, de tão ruim que eu achava a faculdade. E, bom, eu venho de uma família de imigrantes, a primeira geração a entrar na universidade, aquela cobrança toda pelo ensino universitário e tal. E eu resolvi adiantar tudo e me formei, em vez de 4 anos, eu me formei em 3 anos, fazendo 2 faculdades. Era uma loucura a minha vida. E ainda fiz estágios em jornal, em rádio. Bom, eu acabei casando cedo, né? E meu ex-marido foi fazer pós-graduação em tecnologia de alimentos em Campinas, razão pela qual me mudei para Campinas e cheguei lá e pedi um ingresso como aluna especial, uma coisa assim, não me lembro o que, para acabar o curso de Ciências Sociais e eu fui trabalhar num jornal local em Campinas. Acabei encontrando a Beatriz Lerner, que faleceu recentemente, grande figura, grande historiadora. Disse, Beth, tudo bom? Estou aqui, passei aqui na Unicamp, na pós-graduação em História. Tem uma professora super legal, tem umas aulas super legais. Vamos lá assistir também. Você pede para assistir de aluno ouvinte. Aí eu fui assistir, era uma aula da Déia Fenelon, era uma turma de 10 alunos, eu pedi para assistir, a Déia deixou, e eu comecei a fazer o curso e adorei, e em julho havia uma seleção, daí eu estudei, passei na seleção e começou minha trajetória na história. Foi mais ou menos assim, né? Com uma volta depois para o jornalismo, fui trabalhar para a Gazeta Mercantil, mas essa foi a minha trajetória. Legal. Você sabe que eu fui colega da Déia na PUC, né? Trabalhei 13 anos na PUC e fomos colegas lá. E esse perfil da Déia de estimular, de fazer com que as pessoas se apaixonassem pela história, era cotidiano, era uma coisa impressionante. Eu sempre digo a alunos, a colegas, que eu, muito novinho na época, né, eu aprendi a orientar ouvindo a Déia orientar. Tínhamos mesas lado a lado e eu ficava fascinado com a forma como ela pegava o trabalho dos colegas e dos alunos, dos orientandos, desmontava aquilo, remontava, uma coisa fascinante. Que bonito, bom lembrar dessa personagem tão importante, né? E a Déia deu um curso que era a leitura do Capital. Nossa! E eu já tinha lido nas sociais grande parte do primeiro volume do Capital
E aí, essa complementação com uma visão mais expandida, vamos dizer assim, que a Déia tinha, né, de história e da própria leitura do Capital. Então, foi muito legal e muito importante na minha formação teórica, né? A partir daí, você conseguir fazer uma série de leituras, porque você tem um autor importantíssimo com o qual grande parte da literatura histórica dialoga, bem ou mal dialoga, né? Então isso foi muito legal, muito importante. Maravilha. Bom, daí você foi para a história, né? Ou veio para a história, né? Aqui onde estamos todos agora, e iniciou várias pesquisas e os seus eixos de pesquisa sempre foram voltados a Brasil, né? Salvo algum engano meu, você sempre trabalhou com história do Brasil. E trabalhou com história do Brasil realizando pesquisas fora do Brasil. Como que é pesquisar o Brasil fora do Brasil, em acervos americanos, europeus, etc.? Então, eu comecei a estudar os anos Vargas a partir de várias dúvidas que eu tinha, que hoje eu entendo melhor, na época não, né, em relação às leituras dos anos Vargas e as leituras do golpe de 30, né, e do projeto político varguista. E, bom, desde a graduação eu havia lido Boris Fausto, eu não conseguia entender o que era aquele livro do Boris Fausto, e eu resolvi estudar os anos Vargas, né, para melhor me orientar, vamos dizer assim. Obviamente, eu não aceitava vários dos pressupostos que estavam ali colocados. E eu sempre achei que eu devia questionar, e isso guiou meu trabalho durante todos esses anos, né, de como se apropria a história, né, e como você procura na história essas redes de sustentação de ideias. Eu tinha um problema muito sério. Eu entrei no doutorado em 85, 86, não me recordo, e a gente tinha acabado de sair da ditadura, os acervos documentais estavam fechados. Tá? A gente lia, os brasilianistas tinham avançado muito nas pesquisas, né, em função do próprio acesso que eles tinham a acervos documentais nos Estados Unidos e tal, e vinham aqui, mas eles tinham lá. E eu acabei achando pistas muito importantes para minha pesquisa em notas de rodapé do Stanley Hilton. Tá? A CAPES tinha aberto o que foi, na época, a primeira chamada para Bolsa Sanduíches. Então, eu fui a primeira turma de Bolsa Sanduíche da CAPES para o exterior. O Warren Dean me recebeu, né? O Michael Hall, gentilmente, como sempre, fez os arranjos. O Warren Dean me recebeu nos Estados Unidos e eu fiz essa pesquisa lá. Encontrei muita coisa inusitada, é claro, né? E a partir daí, quer dizer, eu comecei a fazer o que hoje se chama de história transnacional. Né? E, na verdade, o que me levou é a necessidade da busca de certificação, né, Júlio? Que eu não ia poder ter aqui. Tá? Porque o meu ponto de partida é que os anos Vargas foram anos calcados
no poder da polícia, era um estado policial, né? Então eu fui buscar acervos documentais que pudessem, né, abrigar essa minha tese, que não era uma tese que eu inventei, mas é uma tese que eu comecei a pensar a partir da minha pesquisa de mestrado, né, em que eu fiquei muito surpresa, porque por todos os lados eu encontrava a polícia. Então, foi Incrível, assim né? que E uma polícia que passava por reformulação naquele momento, né? Justamente para ganhar essa maior expressão, para assumir papéis que até então não eram exercidos por ela, né? E é um tema que até hoje é atual, é necessário e continua meio nas sombras, né? Eu posso estar enganado, porque não é minha área de estudo, mas a minha impressão é de que depois do seu trabalho não houve tantos trabalhos assim que se dispusessem a estudar a polícia no período Vargas. Tem muita coisa do começo do século XX, mas não tanta coisa do período Vargas, e é um momento essencial, um momento essencial. eu acho que tem um pessoal hoje no Arquivo Nacional que está fazendo pesquisas nesse sentido e está recuperando os anos Vargas de um eixo diferente do eixo, por exemplo, do CPDOC, né? Quer dizer, Tá. a maior parte da produção brasileira de qualidade sob os anos Vargas foi feita nos anos 70, nos anos 80, 90, até no CPDOC, né? Eu Sim. encontrei muita resistência, embora essa minha tese continue sendo, modéstia à parte, uma referência, né? Ela é esgotada, na verdade, houve cerca de 6.000 exemplares publicados, né? Que eu acho uma Na nossa produção. área é bastante. É bastante, né? Então, houve muita resistência porque há uma leitura sobre Vargas que é majoritária na história do Brasil. Tem dois eixos majoritários, um que ele foi populista, que não é tão importante, assim, não é tão importante no sentido volumoso, sim, e um outro eixo em que Vargas foi o pai dos pobres e que foi ele que alavancou a classe trabalhadora. Esse é o eixo principal. Eu fui convidada o ano passado a escrever um artigo pela revista da época, porque eu pude acertar contas em críticas que eu recebia, né? Algumas vezes críticas que apareciam em pareceres nas agências financiadoras de uma forma, vamos dizer assim, não muito legal, entendeu? Mas eu pude escrever, quer dizer, de onde eu estava partindo e como eu lia, né, essa outra vertente a partir de eixos desenvolvidos pelas teorias da modernização, né, tão comumente, tão aceitas, enfim, divulgadas pela área de ciências sociais no Brasil. Então, para mim foi muito legal, eu adorei fazer isso, né? Me deu a oportunidade de voltar a esse eixo de trabalho, mas de uma forma mais madura, né, com uma visão até mais larga, que os estudos sobre Guerra Fria me deixaram ter, né?
porque um dos eixos também desses meus estudos de Guerra Fria são nesse alavancar das ciências sociais no mundo, né? Que é muito legal, que é muito interessante. Claro, claro. Você citou agora essas teorias da modernização e antes você tinha falado, ao relatar o início da sua pesquisa, a ida para os Estados Unidos, etc., do peso na formação da nossa geração, dos trabalhos dos brasilianistas, uma vez que você relatava o acesso aos arquivos aqui era muito limitado. Daí me veio à cabeça o Skidmore, né, de Getúlio a Castelo, e você foi Getúlio a Castelo e passou Castelo, né? Passou Castelo, chegando até a transição e juntamente com isso mantendo como uma espécie de eixo teórico, como uma espécie de reflexão teórica de fundo, justamente essa posição de problematizar as teorias da modernização. Como foi esse caminho até de Getúlio a Castelo, como diria Skidmore, e de Castelo para frente? Então, bom, eu trabalhei os anos Vargas, voltei um pouquinho na Primeira República, também tem um livro sobre a cultura do crime e da lei na Primeira República, e artigos publicados no exterior, mas eu vou te confessar, Júlio, que eu comecei a ir adiante porque eu tinha muita dificuldade com a bibliografia sobre os anos 50 e 60 para dar aulas. Tá? Então, enfim, estudando teoricamente, claro que as coisas são todas imbricadas, mas, por exemplo, como é que eu posso ensinar para os alunos de graduação, essa meninada com 18, 19 anos, o que está escrito na maioria dos manuais sobre história do Brasil, que é, por exemplo, a visão do desenvolvimentismo sobre o Brasil, uma fase que o Brasil viveu. Aí você tem Vargas, que endossa o desenvolvimentismo, e depois você tem Kubitschek, que toma esse desenvolvimentismo. Então, eles são os grandes inventores do desenvolvimentismo. Eu não posso ensinar isso, porque isso é olhar para a história do Brasil sem entender o que está acontecendo no mundo, sem entender as teorias da modernização, sem entender as políticas do Departamento de Estado, sem entender as agências internacionais, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Carnegie, e o que está se fazendo no mundo. Né? Como dizer que, por exemplo, tem um mito na história brasileira de que a Aliança para o Progresso foi inspirada na OPA do Juscelino. É o contrário, tenho alunos de doutorado que já encontraram telegramas, é um arranjo com o Departamento de Estado para isso nascer daqui, teoricamente, mas é muito mais complexo, muito mais interessante, muito mais complicado. Então, essa, quer dizer, a dificuldade de dar aulas foi o que me fez, assim, esses anos 50 eu não consigo ensinar assim, né? Então foi o que me fez sair. E há muitos anos atrás eu vi uma matéria de jornal sobre um livro que havia saído, a primeira edição foi inglesa, da Storner, sobre o Congresso da Liberdade da Cultura, né? E sobre o papel que o Congresso da Liberdade da Cultura teve sobre a inteligência no mundo inteiro, as revistas, o que ele apregou, e, enfim, as ramificações do ponto de vista cultural e do ponto de vista político.
é isso que eu vou estudar. Porque tem uma série de implicações que eu depois descobri que tem implicações também no golpe de 64. Né? Várias pessoas que pertenceram ao grupo hard do Congresso pela Liberdade da Cultura no Brasil, né? Também participaram do IPES, que foi, né, o órgão de inteligência que articulou o golpe de 64 e tiveram participação depois também na ditadura militar. Então essas coisas vão se encaixando, uma pesquisa leva a outra, né? E você acaba pesquisando. Quando eu resolvi pesquisar o Congresso da Liberdade da Cultura, que é uma coisa imensa, tem vários trabalhos na América Latina de excelente qualidade, por exemplo, a Karina Ramello, que está no nosso grupo de Guerra Fria, trabalha com revistas e editoras na Argentina, nas décadas de 50 e 60, tem um trabalho de primeiríssima linha. Né? Mas quando eu fiz esse projeto ele é tão complexo, o Congresso pela Liberdade da Cultura, que eu ingenuamente até me imaginei o seguinte: eu faço para o CNPq um projeto mãe e eu vou descobrindo coisas e a partir desse projeto mãe, né, eu vou caminhando. Então, vamos dizer assim, que a primeira parte do projeto é o mesmo e depois você diz assim, bom, aí eu descobri isso, então agora eu vou fazer tal e tal coisa. Que é como se faz na química, na física, não? Mas eu tive que parar de fazer isso porque o comitê do CNPq entendeu que eu estava apresentando sempre o mesmo projeto, que não era verdade. Eu estava publicando, eu já publiquei sobre esse tema, eu acho, sei lá, 4, 5 livros. Então, eu comecei a andar um pouco e agora eu vou andar um pouco para trás de novo, porque já sabem que eu não... Bom, já mudou o comitê e tal, mas já sabem que eu não estou picareteando, que eu trabalho na consequência, né? Picaretear não é comigo. Não. Então, daí que eu cheguei na transição, por exemplo, né? Que eu fui, que é essa do Congresso pela Liberdade da Cultura, vai para o financiamento das ciências sociais, e daí você tem projetos específicos das ciências sociais, né? Então, eu acabei pesquisando, que esse artigo que está na nossa revista, né? Um programa de financiamento para as transições das ditaduras para a democracia, né? Que tem tudo a ver com uma releitura das teorias da modernização, que cai em desuso de uma certa forma, mas que também tem a ver com pressupostos que Huntington desenvolve, que são muito caros às ciências sociais, embora muita gente o utilize, mas não o cite, né? Porque ele é mais conservador. Então, eu fui pesquisar como se pensou a transição no Brasil, como esse grupo pensou e como ele foi importante. No meio desse grupo que você explora no artigo está um ex-professor da faculdade, que é o Guilherme O'Donnell. Né? O Guilherme, inclusive, foi da minha banca de mestrado. E teve um trabalho sistemático, né, de refletir sobre a transição, tanto aqui quanto na Argentina. Apesar do vínculo institucional dele estar dividido entre os Estados Unidos e o Brasil, ele fez alguns trabalhos sistemáticos sobre a Argentina. Né? Então, muito interessante, muito interessante.
E você falou que agora você está voltando um pouco para trás. Você está voltando um pouco para trás para quando? Para os anos 60, 50 ou para os 30? Não, um pouco para trás, para o Congresso da Liberdade da Cultura. Eu Ah, vou. tá. Tá. Porque eu fiz um trabalho, um dos trabalhos que eu fiz, que eu acho, sobre o Congresso da Liberdade da Cultura, que eu acho um trabalho muito importante, é sobre o ILARI, Instituto Latino-Americano de Relações Internacionais. Ele foi um órgão importantíssimo, né, do Congresso pela Liberdade da Cultura. Não havia, ele só era citado antes de eu escrever, não havia nada escrito sobre ele. É um trabalho que tem sido citado em outros países e tal, Estados Unidos, Argentina, enfim. E quem dirige o ILARI é uma figura que já é notória no Congresso pela Liberdade desde os anos 50, que é um sujeito que se chama Luiz Mercê Vega. Tá? Esse é um nome dele, mas não é um nome verdadeiro. Tá? Ele era era um belga, filho de uma mãe chilena e tal. O pai dele era francês, se não me falha a memória. E ele foi um importante anarquista combatente na Espanha. Né? E nos anos 50, então, ele se filia, ele vai trabalhar no Congresso pela Liberdade da Cultura, e ele sabidamente sabia que o Congresso da Liberdade da Cultura era um órgão que havia sido pensado, idealizado e instrumentalizado pela CIA, né, através do pagamento das fundações, etc. Bom, então ele organiza o ILARI na América Latina, e o ILARI é muito importante porque nós não tínhamos ainda, nos anos 60, uma profissionalização das universidades. Então, isso tudo era num esforço de suprir aquilo em termos de pesquisa que as universidades não davam. Bom, então o Mercê Vega ele produziu uma série de trabalhos sobre a questão militar na América Latina. Então eu vou voltar ao envolvimento do Congresso da Liberdade da Cultura na América Latina, no Brasil, né? E a leitura que o Congresso faz em relação às ditaduras militares. E eu acho, e eu suspeito, mas isso eu vou começar a pesquisar, que a visão que eles têm não é a visão huntingtoniana, que dominou a historiografia, que inclusive divide os militares entre soft e hard, né? Isso é uma terminologia criada por Huntington e que a gente absorve acriticamente. Né? Então é isso que eu quero fazer. Buscar agora, e que de qualquer forma sempre dá. E que de qualquer forma se mantém no enquadramento mais geral da Guerra Fria, né, que é uma preocupação sistemática sua, e que está também colocado como eixo do grupo de estudos, do grupo de pesquisa da USP, que você participa, que você coordena, pensando de novo naquela perspectiva, a partir daquela perspectiva que você já citou anteriormente, transnacional. Fala um pouquinho do grupo, que eu acho que é interessante, inclusive para que as pessoas tenham ideia, porque muitas vezes essas atividades que a gente faz paralelamente na universidade, além das aulas, além das publicações, elas ficam meio na sombra para quem não frequenta o espaço universitário, frequenta mesmo remotamente hoje em dia. Então conta um pouquinho desse grupo. Olha,
nós formamos esse grupo há muitos anos, agora eu não me lembro a data, mas eu acho que, sei lá, 2012, 13, por aí. E esse grupo nasceu muito das pesquisas, né, de alunos de graduação, mestrado, doutorado, né? Então, quando os primeiros alunos de doutorado começaram a chegar à reta final, né, de defender suas teses, a gente começou a formar esse grupo. Foi com a ajuda deles que esse grupo se manteve, que é muito legal. E esse grupo, nós fizemos alguns seminários presenciais, grandes seminários, fizemos chamadas de inscrição nacional, internacional, e daí nós formamos o grupo de estudos de Guerra Fria, que é certificado pelo CNPq, e foram se agregando permanentemente, não é só no nome, não consta só no corpo editorial lá, professores estrangeiros, né? E professores brasileiros também de outras instituições. Então, a pandemia nos ajudou muito, que a gente começou a fazer muitas sessões internacionais. Amanhã, por exemplo, de manhã, nós estamos recebendo uma pesquisadora, professora uruguaia, a Vânia, sobrenome é esquisito, Markelurmin, não. Depois eu digo o sobrenome dela, que ela tem um trabalho interessantíssimo sobre o financiamento, que foi feito um livro que foi publicado nos Estados Unidos também, sobre financiamento feito para a universidade, eu acho que as universidades, a católica e a federal, no Uruguai, né? Em toda essa perspectiva que a gente trabalha que como existem redes materiais, redes intelectuais de produção e circulação de ideias, e a forma de sustentação dessas redes numa interconexão de campos de saber, né, e de poder, né? Então, como essas redes passam a ocupar espaços de poder nas universidades, nas agências nacionais e internacionais e nas próprias editoras. É muito interessante, né? Então, nós temos chamado muita gente falar sobre racismo, por exemplo. Há 2 semanas ou 3, o Mário Medeiros, da Unicamp, veio nos falar dos avanços de pesquisa dele em relação a isso. E nós estamos trabalhando sempre com esses avanços de pesquisa, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque é um debate. Os nossos convidados vêm para debater conosco, trocar figurinhas, acervos. Olha, tem tal acervo, é muito bacana, tal não sei o quê, essa ideia. De uma forma geral, né? É assim, né? E a gente está, né, Júlio, muito preocupado em abandonar essa ideia binária de Guerra Fria, né? Que ainda é a mais presente na nossa historiografia. Acho que os argentinos, por exemplo, já tem muita gente que já abandonou, tem um trabalho consistente de um número grande de pessoas, né? São pessoas que abandonaram essa ideia binária de Guerra Fria, né? Então, nosso trabalho vai por aí.
Maravilha, eu lembro a crítica a essa percepção binária, né? Eu lembro da surpresa que eu tive, isso faz muitos anos, quando eu li aquele texto do Thompson, Edward Thompson, né, no Exterminismo e Guerra Fria, né, em que ele propunha, ele fazia uma crítica do conceito de imperialismo e propunha que se falasse em exterminismo ou guerra friismo, né? E lá, num dado momento, ele levantava justamente essa lebre. Ele falava assim: a gente precisa pensar a Guerra Fria de uma forma mais complexa do que simplesmente com dois atores, dois jogadores, e todo o resto sendo levado no Val da Valsa. Ele não falava em Val da Valsa, evidentemente, mas era esse um dos argumentos que ele desenvolvia no artigo. Isso está publicado aqui no Brasil, inclusive, né, pela Editora Brasiliense, né, uma coletânea de ensaios. De fato, é incrível como, passados esses anos todos, ainda nós encontramos nos manuais essa insistência no caráter binário, como se todos os demais fossem destituídos de vontade, destituídos de interesses próprios, não estabelecessem uma relação que implicasse também contrapartidas, né? Então, muito interessante a ideia de rede, que de resto está no título da sua entrevista, né? A ideia de rede para pensar justamente uma metáfora que permite a compreensão da maior complexidade, né? Muito, muito bacana. E você falava agora há pouco, abre para novos temas também, né? Tanto que o seu livro pela Alameda, 2019, ele traz já no título essa questão do negro, que é uma questão que costuma ficar totalmente obscurecida quando se fala em Guerra Fria, né? É muito legal esse livro. Nós já assinamos um contrato com a Routledge na Inglaterra. A gente tem que entregar a tradução em janeiro, né? Olha, Então, esse é a minha parte está pronta, estou esperando ainda, né? Nós estamos trabalhando no outro, mas tem que juntar porque é um livro que ele é escrito a 6 mãos, mas ele é um todo. Nós passamos, quando nós escrevemos o livro, eu acho que 2 ou 3 meses lendo o livro. Nós nos reuníamos os 3 e líamos o livro parágrafo por parágrafo, né? Então, é um livro que foi escrito por 3 pessoas, mas ele é um conjunto, né? E é exatamente isso que você falou, porque na medida que você vai descobrindo veios muito interessantes de trabalho, de pesquisa, de reflexão, quando você consegue interligar as redes e ver o quão complexa são as questões. Por exemplo, nós trabalhamos aqui com as interpretações sobre a questão negra nos anos 50, 60 e 70, né? E como isso faz parte de uma rede, vamos dizer assim, de interpretação, ou melhor, de uma agenda intelectual e uma agenda política, né? Então, nós colocamos o país e a interpretação, as vias mestras de interpretação sobre a questão negra nos anos 50 e 60 e 70 numa perspectiva transnacional, né? Eu ouvi esses dias um comentário muito interessante, porque, enfim, o Congresso pela Liberdade da Cultura estava envolvido nisso, as fundações norte-americanas estavam envolvidas nisso, e o Departamento de Estado estava envolvido nisso, né? Como se pensar a questão negra, como se pensar a questão negra e como se combater, por exemplo, as interpretações advindas do Black Power, né?
Mas eu ouvi esses dias um comentário que me contaram que numa reunião de uma importante instituição de pesquisa falaram que a gente estava atribuindo à CIA as interpretações que as pessoas que assim interpretavam, vamos dizer assim, eram da CIA. Sabe, é uma loucura, porque o que nós estamos procurando é a complexidade do pensamento. Mas quando você sai da matriz binária, você deixa de ser vítima. Sim. Né? E quando você deixa de ser vítima, tem muita gente que não gosta, porque a vitimização é um lugar muito mais tranquilo Confortável, de inclusive. ficar, né? Claro, confortável, exatamente isso. Facilita as interpretações, facilita as análises, porque todas as cartas já estão na mesa desde o princípio, né? E daí você não precisa fazer pesquisa, né? Você já tem a Verdade. resposta. Você não tem pergunta para fazer. Né? Tá certo. Bom, o nosso tempo está estourando, Beth. Eu te agradeço muitíssimo pela entrevista, em nome da Revista de História, evidentemente, da Miriam Dorenkoff, nossa editora, e da possibilidade aberta por você, pelos demais colegas que têm participado dessas entrevistas, de criar um canal de conversação, de divulgação científica, né, tão importante numa época em que se nega a ciência, com tanta frequência a ciência negada. Né? Então, trazer a sua trajetória, né, você apresentar esse caminho de pesquisa, é uma forma de mostrar que no Brasil se faz pesquisa, nas humanidades se faz pesquisa de boa qualidade, de profundidade, de densidade, etc. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Vamos ver se mais para frente, daí de preferência sem pandemia, se mais para frente a gente marca outra e prossegue essa conversa com as novas pesquisas, com outros caminhos, etc. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Júlio, profundamente de coração, foi um prazer, agradeço as pessoas que vieram aqui, estão assistindo, as que assistirão, e eu gostaria Isso, de dizer, que os nossos encontros do Grupo de Guerra Fria estão gravados e ficam online no site do Departamento de História, onde o nosso link está hospedado. Tá? Então, as pessoas maravilha. que quiserem assistir as palestras, os encontros, tá tudo lá. É só buscar a página, digita no Google, Departamento de História da USP, entra na página e ali é fácil de se locomover. Maravilha, grande dica. Tá bom? Então, obrigada, Júlio, boa noite a você. Agradeço Boa muito. noite, Beth. Boa noite para todo mundo que acompanhou. Muito obrigado por terem acompanhado essa 34ª live da Revista de História. E marquem na agenda, daqui a 15 dias, Pedro Puntoni. Grande abraço para todo mundo e, como a Beth ressaltou no princípio dessa entrevista, fiquem recolhidos, protejam-se, protejam as pessoas próprias. Vamos tentar sair dessa. 500 mil mortos já teremos, é inevitável, mas vamos tentar não expandir ainda mais. Muito obrigado para todo mundo, especialmente para você, Beth. Abraços. Boa noite. Boa noite.